Quem está feliz aí, faz barulho para Jesus. Não, eu acho que pode ser melhor. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus o mais alto que você puder? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que alegria fazer parte dessa conferência. Que atmosfera poderosa que a gente já foi inserido. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E se o louvor foi assim, a palavra não vai ser diferente. A presença de Deus é real no nosso meio. Quem percebe aqui, diga glória a Deus. Alguém me ajuda a pregar nessa noite? Antes de qualquer coisa, quem não me conhecia aqui, levante sua mão. Quem ainda não me conhecia, ok, a conferência inteira, você viu quanto eu sou famoso. Brincadeiras à parte, eu sou o Felipe. Como o teu pastor já apresentou, eu sou casado com a Bianca. Com ela eu tenho duas filhas, a Fiorella e a Donatella. Eu sou pastor na Comunidade da Fé, lá em Americana, interior de São Paulo. Quando você passar por lá, por favor, vai lá dar um abraço na gente, vai ser maravilhoso poder te conhecer melhor. E hoje eu não vim para falar de mim, eu vim para falar de Jesus, e Jesus está na casa. Amém? Abra a tua Bíblia comigo do Evangelho de Mateus, capítulo 14, eu quero fazer a leitura da palavra com você, a partir do versículo 22 até o versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, abra a tua Bíblia comigo. Quem trouxe Bíblia de papel, diga amém. Amém. Quem não trouxe, diga misericórdia. Tem uns crentes mais modernos aí no nosso meio, né? Tá tudo certo. Antes de entrar nessa mensagem, deixa eu falar algo importante para você, olhe para mim. Sabe, é muito bom quando a gente vem para um ambiente como esse, de uma conferência como essa, e nós encontramos uma igreja tão excelente naquilo que faz. Aqui atrás de mim agora tem um painel onde, muito provavelmente, a leitura da palavra que a gente vai fazer, os versículos vão estar aqui também. E sabe, isso é ótimo porque é uma ferramenta para que o reino de Deus seja propagado. Mas nada pode substituir o poder da gente carregar a Bíblia de papel na nossa mão. Pastor, por que você está falando isso? Talvez você tenha o aplicativo da Bíblia no teu celular, não tem nada de errado com isso. Mas para pensar, no teu celular, você vai ter Instagram, você vai ter WhatsApp, você vai ter tanta coisa aí, YouTube, Netflix, tanta rede social, para poder distrair você, que até você pensar em abrir o aplicativo da Bíblia, muito provavelmente você já vai estar consumindo um outro tipo de conteúdo. E guarde algo para você, todas as vezes que o inimigo não consegue nos destruir, ele passa então a nos distrair, porque toda distração é semelhante à destruição para o povo de Deus. Eu não conheço um soldado que foi lutar uma guerra sem ter uma espada na mão, e também não conheço um cristão que permaneceu de pé, sem guardar a palavra no teu coração. É por isso que junto à sociedade bíblica, eu por onde tenho passado, tenho levado essa Bíblia, Deus me incomodou para isso. Eu fiz questão de fazer uma Bíblia personalizada, ela é a Bíblia Sagrada, mas a capa dela vai estar escrito: este livro vai te afastar do pecado, porque senão é o pecado quem vai nos afastar desse livro. A linguagem dela é a Nova Almeida atualizada, e ela tem a letra extra grande, ok? No final desse culto você vai me encontrar lá na Store, o valor dela é R$100, e Deus mandou eu te avisar que quem sentou do seu lado hoje vai te presentear com uma Bíblia como essa. Diga para quem está do seu lado assim, ó, se você pagar uma Bíblia para mim, no final desse culto, o teu lanche ou tua pizza vai estar garantido também. Assim todo mundo fica feliz, né? Alguém me ajuda a pregar? Duas pessoas, fiquei feliz. Alguém me ajuda a pregar? Eu preciso de pelo menos 1.500 pentecostais aqui hoje. Já encontrei 5. Eu preciso de pelo menos 2.000 pentecostais aqui hoje. Alguém comigo? Ok. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra de Deus vai dizer: e logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre o mar, os discípulos, vendo ele, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: ó, você está a um passo do novo de Deus. O tema da mensagem que eu vim pregar hoje é: você está a um passo do novo de Deus. Tem alguém para receber isso, fazer barulho para Jesus? Me ajuda aí, aplauda Jesus o mais alto que você puder, vamos lá. Sabe, hoje eu não vim pregar para uma geração que vive mais falando das coisas passadas do que das coisas que estão por vir. Eu não vim falar na conferência All-In para uma geração que vai passar desapercebida mediante a tudo aquilo que Deus está fazendo como algo novo para esse tempo. Aliás, eu ouso dizer, a minha geração não será conhecida como a geração que colocou All-In no jogo do tigrinho. A minha geração será reconhecida como a geração que colocou All-In diante da presença daquele que é o leão da tribo de Judá. Sabe, não faz sentido nós, como geração chamada por Deus, sermos uma geração saudosista, porque todo saudosista vai falar mais de passado do que de futuro. Conhece gente que vive comparando o tempo, conhece gente que vive comparando as estações. Ai pastor, parece que aquele tempo foi tão bom, parece que aquela conferência foi melhor, parece que quando a igreja era naquele lugar era tão bom, porque eu gostava daquela liturgia, eu gostava daquelas músicas, eu gostava daquela maneira da palavra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, e eu falo isso com todo temor diante desse altar: o que Deus tinha para fazer ontem, Deus fez ontem, mas o que Deus tem para fazer hoje, Ele vai derramar agora. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Está vindo vinho novo sobre a tua vida nessa noite. Tem gente recebendo, vou falar, está vindo óleo fresco de Deus para a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar essa palavra. Tem gente que não pregava, vai começar a pregar. Tem gente que não orava, vai começar a interceder. Tem gente que não adorava, vai começar a cantar como nunca antes. Alguém comigo aqui, diga glória a Deus. Como falarmos mais de passado do que de futuro, quando na realidade o grande evento que nós aguardamos ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Um aleluia. Vou falar de novo. Como é que é, pastor? Nós estamos aqui reunidos como igreja, não é porque nós aguardamos uma nova conferência, não é porque nós aguardamos um próximo pregador cheio da unção, cheio da presença de Deus, não é porque como igrejas e denominações nós nos reunimos para lotar estádios, para cantar louvores e para adorar o nome do Senhor. Tudo isso é uma evidência de um avivamento, mas deixa eu te falar uma coisa: o maior avivamento que nós aguardamos é um grande evento que vai acontecer. Que evento é esse, pastor? Em breve, dos céus Jesus vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O problema é, podemos passar uma vida toda dentro da igreja falando: Deus, faz algo novo na minha vida, faz algo novo no meu ministério, mas é possível que gastemos uma vida pedindo para Deus fazer algo novo, sem nunca desfrutar do novo de Deus. Olha para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: o novo de Deus não é para quem recebe, o novo de Deus é para quem percebe. Não está percebendo que enquanto você está aqui levantando as suas mãos, Jesus já estava lá dentro da tua casa mudando situação? Não está percebendo que enquanto você estava aqui derramando as suas lágrimas, entregando a tua vida para Ele, não está percebendo que Ele já estava gerando os melhores 6 meses do ano de 2026 para você viver? Eu posso ouvir um amém por isso? Pastor, seja mais bíblico. Em Isaías a palavra do Senhor vai dizer: ei Biuan, não vos apegueis às coisas velhas, nem considereis as coisas antigas. Será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo, e eu estou construindo caminhos no deserto. Quem quiser levante as mãos que eu vou profetizar. Está vindo aí o maior avivamento que a cidade de Vitória já viveu.
Está vindo aí o maior avivamento que o Espírito Santo já viveu. Está vindo aí o maior avivamento que essa igreja já viveu. Porque, pastor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Eu declaro essa palavra. Deus está te levantando com uma resposta para essa geração. E é nessa conferência que o novo de Deus vai ser gerado dentro de você. Só quem recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Vou falar de novo, eu sinto Deus aqui. Pastor, mas se o tema da mensagem é um passo do novo de Deus, que passo é esse? O mesmo passo que Pedro dá diante de uma tempestade, que tira Pedro de dentro de um barco e coloca Pedro por cima das águas. Porque a verdade é que dentro de um barco qualquer um pode estar, mas por cima das águas, só quem está cheio do Espírito Santo de Deus. O passo que Pedro dá é o passo que tira Pedro de dentro de uma zona de conforto, onde nada acontece, e coloca Pedro numa zona de dependência, onde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem fará por ele. Alguém deseja crescimento em todas as áreas da vida aqui? Vou perguntar de novo, alguém deseja crescimento aqui nesse ano? Ok, comece então a se acostumar com a ideia de que crescimento não caminha junto com conforto. Como é que é, pastor? Quem cresce no conforto é bebê, adulto é forjado no fogo. Sabe, foi categorizado agora recentemente a nossa geração, jovens de 18 a 25 anos de idade. Existe um dado que categorizou essa geração como a geração nem estuda e nem trabalha, 100% sustentados pelos pais. Se você perguntar para 43% dos jovens no Brasil, que tem entre 18 e 25 anos de idade, eles não estudam, não trabalham, não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo. E a grande pergunta é, em qual parte essa geração não entendeu que a Bíblia declarou: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Jovens, não menospreze a vossa mocidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus te trouxe aqui nessa conferência, sabe para quê? Para separar homens de meninos e mulheres de meninas. Ok, tem gente pegando o que eu estou pregando, você é um pouco mais intencional. Eu conheço homens de 13 anos de idade, e conheço meninos de 40 anos de idade. Pastor, por que isso? Idade é só um número, maturidade é um posicionamento que você assume diante do reino de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, a partir de agora, você precisa entender, que o reino é dos pequeninos, mas não dos infantis. Está na hora de você crescer. Deus está nos levando e nos chamando para maturidade, para um novo nível de relacionamento, para um novo nível de entrega, para um novo nível de fé, um novo nível de confiança. Alguém comigo para celebrar essa palavra aqui? Pelo amor de Deus, faça barulho para Ele o mais alto que você puder. Então ouça isso, eu preciso ministrar essa mensagem. Se você quiser viver o novo de Deus, vai ter que ser all-in. Não dá para ser meio período, irmão. Não dá para ser cristão de conferência. Não dá para vir no culto só no domingo e na segunda não acontecer nada. Por quê? Domingo é dia de vir à igreja, segunda é dia de você ser igreja por onde você passar. Não dá mais, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não te chamou para ser um cristão de estatística. Jesus te convidou para se tornar um discípulo dele. O Evangelho não veio para nos prometer uma vida próspera, e nada contra, tá? Mas a promessa do Evangelho não é nos dar uma vida de riqueza, não é nos dar uma vida de luxo, não. A promessa do Evangelho é que Jesus veio para nos trazer uma vida eterna. É por isso que o símbolo da nossa crença é uma cruz, porque está simbolizando a nossa morte. Pois agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguém deseja esse all-in? Alguém deseja viver esse novo de Deus? Eu vou perguntar de novo. Alguém deseja viver para Deus em todos os dias, em todos os momentos? Alguém comigo diga amém? 3 coisas que eu aprendo através dessa passagem para que você venha viver o novo de Deus. A primeira coisa é essa: Deus vai te dar uma direção, mas Deus não vai te dar uma explicação. Olha o silêncio da morte. Como é que é, pastor? Deus vai te falar para onde ir, mas Deus nunca vai te contar como vai ser. Deus vai apontar um destino, mas Ele nunca vai revelar um processo.
Pastor, seja mais bíblico, ok? Entra na mensagem do Evangelho de Mateus capítulo 14. Imagina Jesus falando para Pedro: Pedro, entra no barco, vai para o outro lado do mar. Uma tempestade vai te encontrar. Logo em seguida eu apareço andando por sobre as águas. Os discípulos que estarão com você vão gritar de medo, aterrorizados, achando que eu sou um fantasma. Mas você, Pedro, você vai tirar o pé para fora do barco e vai andar por sobre as águas. Em determinado momento, no meio daquelas águas agitadas, você vai começar a afundar. Mas fica tranquilo, Pedro, eu vou estender a minha mão e vou te levantar. Irmão, olhe para mim. Você acha mesmo que Pedro teria fé o suficiente para obedecer à voz de Deus, entrar naquele barco e ir na direção de uma tempestade? Não! De maneira nenhuma Pedro faria aquilo. É por isso que Deus, na maioria das vezes, aponta uma direção, mas não nos dá uma explicação. Eu não sei como você tem vivido até esse mês de junho de 2026, mas deixa eu te falar uma coisa: milagre de Deus não tem que ser explicado, milagre de Deus tem que ser só vivido. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez de janeiro a junho, nada foi da maneira como você planejou com Deus, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Em Eclesiastes a palavra do Senhor vai dizer: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Quem olhar para a tua vida em dezembro não vai entender nada daquilo que você vai estar vivendo. Levante suas mãos, isso é uma palavra profética. Quem olhar para você vai falar: não é ele que começou o ano, que estava cheio de tristeza, de angústia, de depressão, mas agora está saltando de alegria diante da presença de Deus. Quem olhar para a tua vida vai falar: não é ele que começou o ano meio desanimado, mas agora está evangelizando, está ganhando almas para Jesus. Quem olhar para você e para a tua família vai falar: não é ele que começou com a família toda perdida, os irmãos estavam na droga, os pais estavam separados, mas agora ele está declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, para Deus, como termina é o que vale. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. O problema é que, na maioria das vezes, a gente fica preso. Pastor, como é que Deus vai fazer? Como Deus vai mudar essa situação? Como Deus vai fazer algo novo no meu ministério, no meu chamado? Depois desse diagnóstico médico, como eu vou viver algo novo? Irmão, deixa eu te falar algo. Não fique preso ao como Deus vai fazer, porque tem situações que Jesus te chama para andar por sobre as águas, mas em outras situações, Deus abre o mar para você poder andar. Mais importante do que o como é que Ele vai fazer, é você se lembrar todos os dias quem foi que te prometeu. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, e toda palavra que Ele tem sobre a sua vida não vai acontecer, já aconteceu. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Eu preciso voltar a alguns versículos do Evangelho de Mateus capítulo 14. Tudo começa com os discípulos indo até Jesus, dar a ele a notícia de que João Batista, quem? Me ajuda a pregar, vamos lá. Quem? João Batista era aquele a quem Jesus amava. João Batista era aquele a quem anunciava Jesus. João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas. A Bíblia vai dizer que os discípulos foram para Jesus e falaram: Jesus, João Batista foi morto, decapitado pelo rei Herodes. E quando Jesus recebe a notícia, ele entra para dentro de um barco, e ele vai para o meio do mar sozinho. Mas a multidão sabia os milagres que Jesus fazia. Então da beira da praia a multidão começa a aclamar por Jesus. E então os versículos vão dizer que Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção àquela multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram a ele: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, despede a multidão e vamos embora. Mas Jesus responde a eles dizendo: a multidão tem fome, e é necessário que eu dê a eles de comer. Ei, guarde algo para você. Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que os discípulos estavam impacientes, e aqui eu começo a pregar essa mensagem. O versículo 22, a Bíblia no original vai dizer: e ordenou Jesus. Você pode repetir isso comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Ei, percebe que Jesus não foi sugestivo? Pedro, está sentindo alguma coisa hoje para entrar dentro de um barco e para o outro lado do mar? Pedro, está nos seus planos para essa noite entrar para dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Não! Jesus não sugeriu para Pedro, Jesus ordenou Pedro fazer. Pastor, por que você está falando isso? Tem coisas que Deus te fala com jeitinho.
Tem coisas que Deus te pede com carinho, mas tem coisas que Deus vai mandar você fazer. E sabe qual é a verdade? Com Deus não se negocia, irmão. Porque a verdade é que eu e você, nós somos completamente limitados. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Todas as vezes que você puder confiar no controle das suas mãos e no controle das mãos de Deus, confie nas mãos daquele que já escreveu o teu futuro. Pedro mesmo, sem entender, Pedro tinha uma virtude que nós precisamos hoje desenvolver na nossa vida. Repita comigo: obedecer. Diga mais alto, diga: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ei, quanto tempo mais a nossa geração vai gastar desperdiçando as promessas de Deus por falta de obediência à palavra dele? Por mais quanto tempo você vai sacrificar as profecias que você já recebeu na tua vida por falta de obediência? Deixa eu te falar uma coisa: a palavra de Deus não tem que fazer sentido para os outros. A palavra de Deus, na maioria das vezes, não tem que fazer sentido nem para nós. A palavra de Deus, ela só precisa ser obedecida. Porque a verdade é que na maioria das vezes nós agimos como cristãos que são ateus. A gente ouve a palavra, a gente fala da palavra, a gente crê na palavra, mas se a gente não praticar a palavra, a gente é semelhante a cristãos ateus. Porque a Bíblia não é um livro para ser lido, a Bíblia é um livro para ser praticado. Pedro não questiona, Pedro obedece. E o centro da vontade de Deus é exatamente o lugar onde Pedro nunca escolheria para estar. Porque quando Jesus fala para ele, vai para o outro lado, Pedro é encontrado por uma tempestade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, guarde algo para você. Todas as vezes que Deus quer marcar um encontro importante com um homem e uma mulher, nunca é no topo da montanha, é sempre no vale dos ossos secos. Porque é quando todos se vão que você vê quem fica. É quando as lágrimas escorrem que você descobre quem é aquele que limpa suas lágrimas. É quando o dinheiro acaba que você descobre e entende que Jesus é tudo aquilo que você mais precisa. E quando Pedro está no meio de uma tempestade, isso revela muito do que nós estamos vivendo ou podemos viver. Porque a verdade é o seguinte: se tem algo que nos identifica aqui nessa vida, quer que seja cristão ou não, quer que seja católico, espírita, umbandista, ateu, independente da cor, independente do idioma que fala, independente da posição, do status, o que vai nos identificar é que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar pela tempestade. E a questão é como você reage diante de uma tempestade. Porque, pastor, talvez você está aqui hoje, você está falando, pastor, eu ouvi, foi Deus quem mandou, eu vim para essa cidade, mas agora parece que eu estou vivendo uma tempestade aqui. Pastor, no meu relacionamento parece que eu estou vivendo uma tempestade. Pastor, na minha família parece que está vivendo uma tempestade. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te trouxe aqui para mudar a tua perspectiva. Porque aquilo que você está chamando de tempestade, os céus estão chamando de treinamento. Como é que é, pastor? Nem tudo que se levanta contra você foi Deus quem fez, mas tudo que se levanta foi Deus quem permitiu. Eu só quero te lembrar uma coisa: o mesmo Deus que permite também é o Deus que protege. Deus só está usando de tempestades para mudar a tua perspectiva. Por quê, pastor? Porque é fácil falar win na conferência, mas o grande desafio é falar win na tempestade. É fácil falar win quando você está rodeado de gente de fé, mais difícil é falar win quando as propostas do mundo começam a bater na nossa porta. Então ouça isso: nem tudo que se levanta contra você é uma oposição. Tem coisas que você está chamando de oposição que os céus estão chamando de oportunidade. Como isso, pastor? Seja mais bíblico, ok? Golias para Davi nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Leão para Daniel nunca foi uma oposição, sempre foi uma oportunidade. Fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidnego nunca foi oposição, sempre foi uma oportunidade. Ei, eu não sei o que se levantou contra você, mas uma coisa eu tenho certeza: não veio para te matar, veio para te levar para o teu próximo nível. Levante suas mãos, deixa eu declarar essa palavra. A Bíblia vai nos garantir o seguinte: se por um caminho ele se levanta, por 7 caminhos ele fugirá de vós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido. Biuan, o que diremos nós diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, se tivesse alguém para aplaudir o nome de Jesus aqui nessa noite, será que você pode aplaudir o nome dele? Vamos lá, faça barulho para ele nessa noite, vamos. Aleluia! Quando a tempestade começa, Jesus aparece por onde a gente menos espera. Ei, quem está comigo diga amém. Nunca espere atitudes naturais de um Deus que é sobrenatural. Jesus não aparece num barco, qualquer um poderia fazer isso. Jesus aparece andando por sobre as águas. Por que isso, pastor? É Jesus habilitando em Pedro e em nós o próximo capítulo dele. Jesus está falando para Pedro: ei, olha para mim, Pedro, as muitas águas não podem me afogar e não vão afogar você. Olha para mim, Pedro, a tempestade não pode me derrubar e não vai derrubar você. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 14, está tentando nos dizer o seguinte: olha para mim, porque hoje você pode até estar enfrentando uma tempestade, mas no próximo capítulo, você vai andar por sobre as águas com Jesus. Eu não sei qual é a luta ou adversidade que você possa viver ou esteja vivendo, mas guarde algo para você: todo temporal é temporário. Vou falar de novo: todo temporal é temporário. Vou usar da Bíblia para você entender. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria já chegou nessa conferência para a tua vida. Quando Jesus aparece fazendo algo novo, os discípulos gritaram aterrorizados de medo. E se a primeira coisa para viver o novo de Deus é receber uma direção sem ter a explicação, a segunda coisa é essa: enfrente os seus medos todos os dias. Olha para quem está do seu lado e fala assim para essa pessoa: está na hora, diga mais alto, diga, está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Filipe, por que é que está na hora de eu ser mais esperto do que o diabo? Eu falo com temor diante desse altar e guarde isso para você. O inferno não quer te tirar da igreja. O inferno só quer te colocar numa posição de morno na igreja. O inferno não quer que você pare de orar, ele só quer que você não ouça aquilo que os céus estão declarando ao teu respeito. O inferno não quer que você pare de ler a Bíblia, ele só quer ter certeza de que você não vai praticar aquilo que a Bíblia está mandando você praticar. Irmão, pode vir para a conferência, pode vir para culto, pode levantar a mão, adorar, dizimar, ofertar, servir, fazer jejum, ler Bíblia, subir montanha, pode fazer campanha, faz o que você quiser, enquanto você tiver medo, o inferno todo vai olhar para você e falar: esse aí estava no culto, né? Levantou a mão, cantou, a terra clama, mais uma vez queremos te ver, chorou, mas quando voltou para casa, ficou com medo de enfrentar a realidade. Quando voltou para casa, ficou com medo de se tornar aquilo que Deus já declarou sobre ele. E toda vez que o inferno vê um cristão com medo, ele fala: deixa lá, porque pode estar na igreja, mas se tiver medo, nunca vai viver o plano de Deus para a sua vida. A grande pergunta de Deus para nós hoje é: quem você seria se você não tivesse medo? Pastor, sabe o que é? Eu amo vir na igreja, mas eu tenho tanto medo de pregar. O que é que os meus amigos vão achar de mim? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser popular, Deus te chamou para ser fiel. No último dia, pouco importa quantos seguidores você teve no Instagram. No último dia, pouco importa se você teve um vídeo que foi viralizado nas redes sociais ou não. No último dia, pouco importa quantos reais você conquistou, se você realizou seus sonhos, teve carro importado ou não. O que importa então, pastor? No último dia, o que vai importar é saber que o teu nome foi escrito no livro da vida. É ouvir da boca do Senhor ele dizer: servo bom, servo fiel, entra no descanso do teu pai. Sabe, a geração neném está desistindo da família, porque, com todo respeito, eu adoro os animais, eu amo cachorrinho, gato, periquito, papagaio, mas deixa eu te falar uma coisa: é sério que a gente vai ser a geração dos pais de pet? É sério isso? Ei, você pode ter 30 cachorros, desde que você não substitua um animal por uma vida de um ser humano. A gente valoriza a cultura do mundo. Pastor, por que você está falando isso?
Porque tem gente que está usando o espelho do passado para determinar o seu futuro. Sabe o que é, pastor? Os meus avós casaram, se separaram. Os meus pais casaram, se separaram. Os meus irmãos casaram, se separaram. Pois então guarde algo para você. Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, toda maldição já foi quebrada. Você não vai casar para separar. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Você não vai casar e ter filhos para os seus filhos serem filhos da malignidade, não. Bem pelo contrário, eu quero declarar aqui: o seu casamento vai ser bem sucedido, o seu marido, a sua esposa vai ser prósperos, a sua casa será uma casa de salvação, os seus filhos serão como flechas na mão do arqueiro, vão conquistar mais, serão mais usados por Deus. Alguém comigo aqui, faça barulho para o inferno morrer de raiva de você agora. Vamos lá, faça isso. Então ouça isso, o medo tem um defeito, e o defeito do medo é a paralisia, porque você pode estar cheio de Deus, mas se você tiver com medo, você vai viver paralisado. Agora a questão é que o medo também tem uma virtude. Que virtude é essa, pastor? A virtude do medo é a dependência, e na dependência a gente fala: Senhor, eu não sei, mas se o Senhor estiver comigo, Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo. Guarde algo para você: o contrário de medo nunca foi coragem. No mundo espiritual, o contrário de medo sempre foi fé. Um aleluia. Pastor, por que isso? Tanto a fé quanto o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não viu. O medo é aquilo que o inimigo usa para te paralisar, mas a fé não torna nada mais fácil. Fé torna tudo possível àquele que crê. O medo enxerga o problema, mas a fé enxerga o milagre. O medo mostra aquilo que o homem viu, somente a fé pode enxergar aquilo que Deus já enxergou. Sabe, talvez você olhe para mim aqui hoje e você pense: o Felipe veio para pregar uma mensagem aqui na conferência Biuan. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu não vim aqui pregar uma conferência, hoje eu vim aqui porque eu decidi viver o meu all-in. Como é que é, pastor? Eu estou aqui hoje não pregando mais uma palavra, eu estou aqui hoje andando por sobre as águas com Jesus. Quando eu cresci, eu nasci, eu me lembro que os meus pais já eram pastor de uma tradicional igreja do Brasil. A minha mãe fazia o louvor, meu pai fazia a palavra, ele pregava e eu ficava debaixo de um banco de madeira. E quando eu cresci, eu fui me envolvendo com a igreja, eu tocava a bateria, depois eu me envolvi com o ministério de jovens, de adolescentes. E eu cresci na igreja, tudo que eu conheci foi dentro da igreja, não vivi outra realidade, na minha adolescência toda. E eu me lembro que os acampamentos da igreja me marcavam profundamente, eu tinha experiências com Deus. Mas quando eu via a realidade dos meus amigos da escola, era algo completamente distinto àquilo que eu vivia. E na minha cidade tem uma festa, a qual se chama Festa do Peão de Americana. Ela é muito tradicional, e eu me lembro que os meus amigos todos falavam sobre essa festa. E eu falei assim para os meus pais: pai, mãe, eu quero ir na festa do peão. Meu pai, com muita graça e sabedoria, disse: não tem nada de Deus lá para você, nem pense em ir naquele lugar. A minha mãe, como aquela boa irmã do coque, bem tradicional, falou: não vai para esse lugar não, está cheio de demônio lá. Eu falei: bom, então deixa meus amigos, vai voltar tudo endemoniado mesmo, eu não vou, estou fora disso aí. Mas então eu via eles irem, voltavam e contavam o que acontecia, e eu falava: ué, não faz muito sentido o que meus pais falaram. E um dia eu marco de dormir na casa de um amigo e vou escondido dos meus pais para aquela festa do peão. E quando eu chego naquele ambiente, no meio de milhares de pessoas, eu me lembro que eu estava ali já algumas horas, observando, discernindo, mas de repente eu ouço alguém gritando meu nome. Eu ouço uma voz que diz: Felipe! E quando eu olho para trás, eu me deparo com um jovem que tinha participado de um acampamento da igreja comigo. Ele estava com uma latinha de cerveja na mão, ele vem ao meu encontro, ele me abraça e ele começa instantaneamente a chorar. Eu falei: por que você está chorando, cara? Você está bêbado? Ele falou assim: eu tinha certeza que Deus ia me responder. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: tem dias que eu venho para essa festa, e cada vez que eu volto para minha casa eu volto pior. Mas hoje, antes que eu viesse, eu me lembrei das experiências que eu vivi no acampamento da igreja. Então eu orei para Deus dizendo: Deus, se o Senhor ainda tem um plano, um propósito na minha vida, manda alguém da igreja lá na festa do peão, para lembrar que eu preciso voltar para a casa do Senhor.
A história parece bonita, mas não estava lá para evangelizar, eu estava lá desviado. A questão é que naquele dia uma coisa ficou evidente para mim: nem para desviar eu servia. Ok, você deu risada? Deixa eu falar algo então para te afligir um pouquinho mais. Não pense você que depois da conferência Win, você tem direito de viver uma outra vida que não seja a vida de Deus para você. Não pense você que ainda nesse ano você vai desviar para a direita nem para a esquerda. Não! A síndrome do filho pródigo nos faz buscar do lado de fora aquilo que está aqui dentro. Você não precisa terminar na lama para gritar socorro para o Pai. A presença dele está aqui já disponível. Alguém comigo diga glória a Deus. Então, eu decido ali, bom, desviar eu não desvio mais, mas pregar, pastorear, isso não é para mim. E eu me lembro que 5 anos atrás um amigo vai pregar na nossa igreja, e ele fala assim para mim: Felipe, toda vez que eu venho no culto, eu nunca vejo você dirigir o culto, dar uma palavra de oferta ou pregar, não vejo você com o microfone na mão. E logo eu falei: não, isso não é para mim, isso é para você, porque até ali eu não estava win não, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, a grande comissão não é para alguns, a grande comissão é para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho não é função só de pastor, pregar o evangelho não é só função de voluntário, de líder de célula, não. Pregar o evangelho é a função de todo aquele que já nasceu de novo. E ali, ele falou assim para mim: Felipe, você não tem ideia de quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas por aquilo que você está retendo. Passado alguns meses eu recebo uma ligação de um pastor do Rio de Janeiro que me chamou para pregar na igreja dele. Ele falou: Felipe, você poderia vir pregar numa conferência de consolidação? Eu falei: pastor, você já tem a data? Ele falou: sim, é dia tal. Eu falei: vou conferir minha agenda, logo eu te retorno. Eu não tinha compromisso nenhum, eu só estava sendo tomado pelo medo. Eu desligo o telefone, ligo para aquele amigo que me incentivou. Eu falei: cara, você não sabe o que acabou de acontecer. Me convidaram para pregar a palavra lá no Rio de Janeiro. Ele falou: você vai? Eu falei: não vou. Ele falou: você vai sim, porque antes do convite vir do pastor, primeiro veio de Deus para você. Alguém comigo diga amém. Em situações de medo, pare de procurar pessoas que te confortam e comece a procurar pessoas que te confrontam. Porque a verdade é que é tempo da gente separar os nossos amigos dos nossos colegas. Amigos de conveniência são colegas. Deixa eu te falar uma coisa, Provérbios vai dizer que aquele que anda com os sábios ficará cada vez mais sábio, mas aquele que anda com os tolos acabará ficando cada vez mais tolo. Amigo de verdade não fala o que você quer ouvir, amigo de verdade fala aquilo que você precisa ouvir. Toma uma decisão importante nessa conferência, irmão. Se não faz parte do destino que Deus preparou para você, seja claro e sincero: ou vai somar na minha vida, ou vai sumir da minha vida. Ou soma, ou some. E ali ele fala assim para mim: Felipe, entra no teu quarto, prepara a palavra, entrega tudo que Deus mandar você pregar. E aí eu me lembro que ele disse assim, a palavra foi: e seja bem-vindo ao novo de Deus. Eu vou falar isso de novo, porque é como se o Espírito Santo estivesse sussurrando em alguns ouvidos nessa noite. Seja bem-vindo ao novo de Deus. Sabe o que ele me disse naquela ligação? Ele falou: a partir de agora muitos outros convites vão surgir. Isso foi 5 anos atrás. 5 anos depois, olha eu pregando na Biuan, na conferência Win. Nunca subestime aquilo que Deus pode fazer. E deixa eu te falar uma coisa, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom. Eu falo isso pela graça e misericórdia de Deus. Nos últimos 5 anos eu preguei em 19 estados do Brasil. Eu preguei em 11 países diferentes. Um mês atrás, Deus me levou no Japão para pregar a palavra. Ah, pastor, você está falando isso para se achar? Não! Deus sabia que não tinha ninguém pior do que eu e você. É por isso que Ele nos escolheu. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, eu me lembro que chegou o dia, eu fui para o aeroporto. E aí eu entrei no avião, e logo que eu entro no avião, a voz do medo começa a falar comigo. Ela fala: Felipe, você não pode. Mas a voz da fé logo vem para me lembrar: Felipe, fica tranquilo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo logo vem para me acusar: Felipe, você é fraco demais. A voz da fé vem para me lembrar: quando você é fraco, aí que você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo todos os dias vai te falar: você vai casar? Se prepara para separar. Vai empreender? Se prepara para falir. Vai começar a servir? Se prepara para desistir. Vai começar a estudar? Se prepara para não concluir. Mas a voz da fé vai todos os dias te lembrar: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados na minha vida.
Naquele momento eu lembro de uma frase que o meu amigo me disse, a frase foi: se der medo, vai com medo mesmo. Mas o Espírito Santo me exorta, ele fala: a frase é boa, mas em situações de medo, você precisa consultar o que a minha palavra declara ao teu respeito. E a palavra do Senhor vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Pastor, quem é o perfeito amor? É aquele que me amou primeiro, o nome dele é Jesus Cristo. Cadê os pentecostais? Diga glória a Deus. Naquele momento eu lembro de uma canção da Cassiane. Quem ouvia Cassiane aí, ó? Ok, os pentecostais estão aí, ó. Não é só a galera do worship, não. A canção dizia assim, ó: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele erga suas mãos. Olhe para mim, olhe para mim. Ei, eu nem vou te pedir para cantar isso. Eu só quero declarar algo sobre a tua vida. A partir de hoje, todas as vezes que Jesus te chamar para andar por sobre as águas, se der medo, você não vai mais com medo mesmo não. Se der medo, você vai colocar Jesus na frente, porque Ele vai abrir o caminho, Ele vai quebrar as correntes. Quem quiser, levante as mãos que eu vou profetizar. Levante as suas mãos, vamos todos. Eu quero declarar essa palavra na autoridade do nome de Jesus. A partir de hoje o medo vai ter medo de você. A partir de hoje acabou o tempo da paralisia, da frieza espiritual, da apatia, da covardia. Ei, eu quero declarar essa palavra em nome de Jesus. A partir de hoje você vai estar sensível à voz do Espírito Santo. E nessa noite, na conferência Win, Ele está dizendo para você: vem filho, sai para fora desse barco, dá passos de fé e vamos andar por sobre as águas comigo. Alguém comigo aqui, celebre o nome dEle, aplauda o nome de Jesus o mais alto que você puder. E aqui eu encerro essa mensagem com a terceira coisa. E esse é aquele momento que toda a igreja faz Vamos de novo. Terceira coisa, e aqui eu encerro. A falsidade está gigantesca aqui hoje. Repita comigo: passos de fé. Alguém quer viver algo novo? Vou perguntar de novo. Alguém quer viver algo novo? Ok, prepare-se para ser minoria. Porque, pastor, quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo vai ter que plantar o que ninguém está plantando. A grande pergunta é: até onde você está disposto a ir por Jesus? O que é que você está disposto a fazer por aquele que morreu na cruz no teu lugar? Pastor, seja mais bíblico, ok? O Evangelho de Mateus capítulo 14 está falando que Pedro e os discípulos, Pedro não estava sozinho, ele era um no meio de 12. Pedro estava junto com mais 11 homens dentro de um barco. 11 gritaram de medo que era um fantasma. Somente Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. Eu não sei com quem você se relaciona, eu não sei com quem você mora, eu não sei quem são seus amigos, eu não sei qual é o teu círculo de conveniência, de convivência, de relacionamento, de amizade, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: depois da conferência Win, ainda que você seja minoria, você vai andar por sobre as águas com Jesus. Pastor, por que Pedro teve tamanha fé e ousadia? O passo de fé mais difícil que a gente vai dar é o primeiro. O degrau mais alto da fé é sempre o primeiro, porque depois, irmão, a caminhada com Cristo é de glória em glória e de vitória em vitória. Pedro era um pescador experiente, mas um discípulo muito obediente. Certa madrugada a Bíblia vai dizer que ele lança as redes e nada pescou. Ele volta para a beira da praia, se encontra com Jesus, e Jesus fala para Pedro: Pedro, sob minha palavra lança as tuas redes. Pedro não questiona. Pedro poderia falar: Jesus, de Bíblia entende você, mas de pescaria entendo eu. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A tua obediência a Deus vai levar você a lugares a qual a sua experiência jamais te levaria. Pedro não questiona, Pedro obedece. Pedro volta dentro do mesmo barco, no mesmo mar que havia dado tudo errado, lançando as mesmas redes que nada havia pescado, mas com um posicionamento diferente. Que posicionamento é esse, Felipe? Com uma palavra de Deus. Irmão, para viver algo novo você não tem que trocar de igreja. Para viver algo novo você não tem que trocar de cidade. Para viver algo novo você não tem que trocar a sua aparência. Não, Deus não veio para mudar a tua aparência, Deus veio para mudar a tua essência. Deus não veio para mudar a tua estética, Ele veio para transformar a tua genética. Pastor, o que eu preciso para viver o novo de Deus? Basta uma palavra.
Porque se Jesus disse vem, já deu tudo certo. A Bíblia vai dizer que a pesca foi tão grande que um barco não deu conta, 2 barcos tiveram que puxar as redes. A partir daquela ocasião, Pedro definiu: para mim, a partir de agora é all-in. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim, a partir de agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero vida e vida em abundância. Se você não guardar nada do que eu preguei, não se esqueça dessa parte, com isso eu encerro. No meio de uma tempestade, Pedro faz uma pergunta. E a pergunta de Pedro foi: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. A pergunta de Pedro prova que ele não tinha certeza se era ou se não era Jesus. Mas Jesus responde falando: vem Pedro, vem andar por sobre as águas comigo. E entra comigo na mensagem. Era alta madrugada, não tinha luz suficiente. Se a galera da banda puder, já pode subir. Quando Jesus disse vem, Pedro não olhou e disse: eu conheço, são as sandálias de Jesus. Eu conheço, são as vestes de Jesus. Eu conheço, é a face de Jesus. Não, naquela noite Pedro não viu quem falou. Naquela noite Pedro ouviu quem falou. E isso muda tudo. Porque pastor, quem está comigo diga amém. Quem está comigo diga amém. Ouça isso: a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Qual é a voz que você vai ouvir daqui para frente? A voz do medo, da insegurança, da depressão? Não, irmão. Deus te trouxe aqui para te deixar mais sensível à voz que importa do teu coração. Amanhã, quando o teu despertador tocar, a primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo e dizer: bom dia, Espírito Santo. E quando você fizer isso, a depressão vai olhar e falar: não, hoje era dia de cama, hoje era dia de tristeza, hoje era dia de angústia. Mas os céus vão olhar para você e vai falar: levantou e levantou com autoridade. Levantou e levantou com fé. Ei, a partir de hoje você vai ser o tipo de cristão que é respeitado pelo céu e temido pelo inferno. Repita comigo: o comando de Deus. Diga mais alto, diga: o comando de Deus não é olhos. Diga: o comando de Deus é ouvidos. Quem está comigo diga amém. Pare de pedir para Deus te falar coisas que Ele já mostrou. Como é que é, pastor? Caminhar com Cristo é o seguinte: primeiro você põe o pé e depois Ele põe o chão para você poder pisar. A fé caminha onde a lógica tropeça. Pedro naquela noite ouve o vem de Jesus. Ele tira o pé para fora do barco, ele começa a andar por sobre as. Nós até achamos que foi sobre as águas, mas naquela noite Pedro andou sobre o vem de Jesus. Porque o vem de Jesus foi o que sustentou Pedro sobre aquele local. Em determinado momento a Bíblia vai dizer que Pedro tirou o foco de Jesus. E então ele começou a submergir. Ei, guarde isso para você. Quando o carro novo chegar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando a casa nova chegar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando o milagre acontecer, não se esqueça de quem te disse vem. Jesus não é a nossa última escolha, Ele é a nossa única alternativa. Alguém comigo? Diga amém. E quando Pedro afundou, Pedro tinha 2 escolhas. De um lado 11 homens dentro de um barco, do outro lado Jesus, o que para os 11 era só um fantasma. E Pedro poderia muito bem ter falado: ei, discípulos, remem o barco até mim e me tirem dessas águas. Mas quando Pedro olha para aquele barco, ele fala: naquele ambiente de incredulidade nunca mais. Pastor, por que você está falando isso? Não volte para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, e meu alvo é Cristo. Quando Pedro afunda, ele grita: Senhor, salva-me. E a Bíblia vai dizer que Jesus estendeu a sua mão. Nessa noite a mão de Jesus está estendida para algumas pessoas. Vou falar de novo. Você sabe como você chegou aqui. Existem pessoas que chegaram falando: Deus, fala comigo, porque no meio dessa tempestade eu vou acabar me afogando. Mas Jesus estendeu a sua boa mão. E quando Jesus chega para Pedro, eu imagino que é Jesus olhando para mim e para você falando: fraco demais, falho demais, pecador demais, mas hoje eu nem queria te ver andando por sobre as águas.
Hoje eu só queria saber para quem é que você grita socorro. Como é que é, pastor? Repita em voz alta comigo, diga: presença de Deus vale muito mais do que promessa de Deus. É melhor estar na tempestade com Jesus do que dentro de um barco sem Ele. De nada vale ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Quando Pedro começa a afundar, Jesus estende a mão para ele, e é a própria palavra de Deus velando sobre nós, é a palavra de Deus velada dizendo: se o justo cair uma vez, por 7 vezes eu coloco de pé novamente. Pastor, o que você está tentando me dizer? A vida não é feita somente de acertos, mas a vida também é feita de erros, desde que não erramos sempre nas mesmas coisas. Talvez você sabe quais foram os tropeços que te trouxeram até aqui, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Lembra daquele velho e bom jargão que você está cansado de ouvir? Eu estou aqui para declarar ele sobre a tua vida. O cair é do homem, mas o levantar. Tem gente pregando o que eu estou pregando, eu vou falar de novo. Se você quiser, já se coloca de pé, porque essa vai ser a tua posição de autoridade. Isso, se coloca de pé no seu lugar. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Isso, levante suas mãos. Eu estou falando que o cair é do homem, mas o levantar é daquele que te sustenta. O levantar é daquele que não desiste de você. O levantar é daquele que não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. O levantar é daquele que te conhece pelo nome. Vamos agora, feche os seus olhos, levante as suas mãos e comece a declarar: Deus, eu quero viver algo novo. Comece a levantar agora um clamor. Eu quero ouvir a tua voz agora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Construa uma atmosfera de adoração a Ele agora. Abra a tua boca, abra a tua boca. Vamos, vamos, vamos. Aleluia. Vamos, vamos, vamos. Um minuto para você, um minuto para você. Levante suas mãos, feche os seus olhos, vamos. Pessoas serão batizadas no Espírito Santo a partir de agora. Os céus estão abertos sobre nós. A palavra do Senhor vai dizer: nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos voltarão a sonhar, porque a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Levante suas mãos e feche os seus olhos. Aonde estão os filhos nessa noite? Abra sua boca, manifestem-se os filhos. Vamos, vamos, vamos. Se você fala em línguas agora, deixa fluir. Vamos todos juntos declarar: vem mais uma vez. Levante suas mãos e diga: vem mais uma vez e faz tudo novo. Diga: vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Aumente o volume da faz sua voz. Eternidade se alinhar. E o quê? E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vamos, vamos. Vem mais uma vez. Meu ser faz eternidade se alinhar com o natural. Grita isso pro inferno ouvir. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Diga: como a ferida de fome por ti. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me
Levante suas mãos, diga bem mais uma vez. Mais uma vez. Levante suas mãos e aumente o volume da sua voz, diga. Aviva-nos. Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia. Jesus está passeando no nosso meio aqui agora. Todo espírito de medo está caindo por terra na tua vida hoje, em nome de Jesus. Jesus está chamando essa geração hoje, falando: vem, filho, tira o pé para fora do barco, vem dar passos de fé, vem andar por sobre as águas comigo. Vem, filho, é hoje, é agora. Vem, filho, vem, filho. Receba agora uma nova porção do Espírito de Deus. Receba hoje fé, ousadia, intrepidez. Receba agora o óleo fresco da unção do céu, que te capacita para viver obras maiores. Desfrute agora do vinho novo, vinho que simboliza a alegria de Cristo sobre a sua vida. Receba agora a paz que excede todo entendimento humano. Tempestades estão sendo acalmadas nessa noite. Feche os seus olhos e coloque a mão sobre o teu coração. Eu não posso terminar sem antes fazer essa oração. Essa é a oração mais importante que eu poderia fazer por você. Talvez você está aqui hoje e você veio a convite de alguém. Talvez você veio de uma outra religião, de um outro lugar, não importa. Hoje eu não quero te apresentar uma nova religião. Hoje eu não quero te apresentar uma placa de igreja. Hoje eu não quero te apresentar um sistema de regras ou costumes. Hoje eu quero te apresentar um Pai que celebra a tua vida. Ele está de braços abertos dizendo: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a cada um de vocês. Talvez você está aqui hoje, há tanto tempo você não sentiu o que você sentiu hoje. Talvez há tanto tempo que você não entrava num culto, não participava de um ambiente como esse. Qualquer coisa que te trouxe até aqui hoje foi só uma maneira de Deus te dizer: ei, eu não desisto de você, eu tenho planos para a tua vida. Essa é uma noite de salvação e também é uma noite de reconciliação. Bem suave. Toda a igreja feche os seus olhos e coloque a mão sobre o teu coração. Se pela primeira vez hoje você vai declarar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, ou se hoje, depois de estar longe e afastado, você quer voltar, eu vou contar até 3, e no 3, você que vai voltar ou decidir por Jesus, você vai dar um sinal com a tua mão direita. Eu vou orar por você e a sua vida nunca mais será a mesma. Toda igreja fecha os olhos, toda igreja. Eu conto 1 e Jesus está falando: vem, filho, vem, filha. Eu conto 2 e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para você. Eu conto 3, levante tua mão direita o mais alto que você puder. Isso, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá no fundo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Isso, mantenha a sua mão levantada. Ei, 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 ei. Olhe para mim. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Agora sim, Biuan, você pode aplaudir a Jesus por essas vidas. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar e vem. Isso, isso, isso. Vem mais uma vez. Diga isso. Sai do teu lugar e vem. Vem mais uma vez. Sai do teu lugar e vem. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de reconciliação. Sai do teu lugar, Jesus está de braços abertos para você. E da terra nós que somos mortos. Grita, aviva-nos. Aviva-nos. Vem mais uma vez. Aviva-nos, Senhor. Levante suas mãos. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Aleluia. Vem mais
está percebendo a presença de Deus aqui? Não, quem está percebendo a presença de Deus aqui? Todos vocês que vieram até aqui à frente, todos, olhem para mim. Bem suave, bem suave. Os voluntários agora, pode deixar eles, isso. Todos os que vieram até o altar, vem mais pertinho de mim aqui, todos, vem. Isso. Pastor, estou entregando minha vida para Jesus. Pastor, estou voltando para Jesus. Vem, isso. Vem cá, vem pertinho, isso. Aleluia. Glória a Deus. Olhem para mim todos vocês, olhem para mim. Qual o seu nome? Sofia? Dá bem um para mim aqui. Você está chorando por quê? Peraí, você está chorando por quê? Eu sinto Jesus comigo. Meu nome? Isaac. Tem um brilho de Jesus sendo colocado na vida de vocês. Quem olhar para vocês vai falar, tá tão diferente. Parece que quando vocês chegam o ambiente muda. Parece que vocês carregam uma energia. A resposta de vocês vai ser: essa energia tem nome. Ela se chama Espírito Santo de Deus. Olhem para mim vocês. Até o calendário foi mudado depois que Jesus chegou. Existe na história um antes de Cristo e um depois de Cristo. Porque por onde Jesus passa, nada permanece do mesmo jeito. Sejam bem-vindos ao novo de Deus. Quero pedir para toda a igreja agora, junto com vocês aqui agora, repita essa oração em voz alta. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu declaro com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos para me dar a vida eterna. Ainda de olhos fechados, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque são teus filhos e filhas. Obrigado porque foi o Senhor quem os trouxe até aqui. E nós queremos te pedir agora, escreve o nome deles no livro da vida. Lança o passado e o pecado no mais profundo mar do esquecimento. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos garante: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, nós celebramos a nova vida que está sendo gerada hoje aqui. Ao teu nome a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. E quem está comigo, diga: olha para mim, olha para mim. A Bíblia vai dizer que tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas hoje não foi um não. Hoje foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu estou falando 14 vidas para Jesus. Alguém comigo aqui para celebrar isso? Olha para mim. Hoje foi 14 e amanhã vai ser 28. Vamos registrar esse momento. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos celebrar porque isso aqui não é normal. O inferno está furioso, mas o céu está celebrando a chegada de mais 14 vidas. Eu vou gravar e vou contar o que aconteceu aqui. Quando eu virar a câmera do celular, irmão, você vai aplaudir, você vai fazer barulho. Nós vamos fazer barulho para celebrar o nome de Jesus e envergonhar mais uma vez o inferno. Quem está comigo, diga amém. Vem comigo. Ei, povo lindo do Instagram, nessa noite nós estamos aqui em Vitória, Espírito Santo, na igreja Atitude, na conferência All-In do B1. E eu estou aqui no final dessa noite para contar para vocês que quantas vidas? Quantas vidas? Nessa noite 14 vidas aceitaram a Jesus. Dá uma olhada na festa que esse povo vai fazer para vocês. Faz barulho aí!